pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Bem Me Quero. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou contar pra vocês sobre a minha história, né, as minhas vivências, por que eu decidi fazer a faculdade de psicologia, por que eu decidi criar esse canal voltado para mulheres, por que no meu Instagram eu decidi trabalhar com mulheres. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Laís, tenho 33 anos. Faz mais ou menos 6 anos que eu concluí a faculdade, né, de psicologia, e minha história de vida, eu fico até um pouco emocionada porque não é uma história fácil, né, assim como a história de muitas mulheres. Então eu venho de uma família simples, com um pai muito rígido, com uma mãe um pouco submissa, e aí eu fui crescendo nesse ambiente de muitas cobranças, né. Meu pai, ele sempre cobrou uma perfeição dos filhos. Então os filhos tinham que fazer tudo certinho, a gente tinha que seguir as regras dele, que eram bem peculiares. Então eu vivi nesse ambiente de muitas regras, muita cobrança. E hoje, né, sendo uma profissional da área, eu consigo entender alguns pontos e algumas das escolhas, por que eu era tão insegura no passado, por que era tão difícil eu confiar na minha capacidade, porque eu me cobrava muito, eu cobrava essa perfeição que eu era cobrada do meu pai, entende? Hoje, estudando isso, eu consigo perceber que a maioria das pessoas que são inseguras, né, na fase adulta, elas foram muito cobradas na infância. São dois extremos, né? Então, ou ela pode ter sido muito cobrada na infância, isso gera essa insegurança, ou ela pode ter tido aqueles pais muito permissivos, né? Sabe aqueles pais que não dão muita orientação e aí o filho acaba sendo pai, ou a filha acaba tendo que assumir papel de mãe. No meu caso, foi a questão da cobrança. Então eu cresci uma pessoa muito insegura, eu sempre fui muito magrinha, então eu sofria muito bullying na escola. As pessoas me chamavam de Olivia Palito, de Tábua, porque eu não tinha seio nenhum. Então eu já vim do ambiente da minha casa, em que eu tinha muitas cobranças, no ambiente escolar, em que as pessoas colocavam muitos apelidos. Eu sempre fiquei com a turminha das meninas que eram parecidas comigo, né? Nunca fui popular na escola, nem nada disso. Então eu ficava lá quietinha no meu canto, vivendo a minha vidinha e sempre me colocando inferior a algumas pessoas, né? Sempre me inferiorizando. E aí isso foi me acompanhando. Inclusive até nos meus relacionamentos, eu tive até um relacionamento um pouco complicado, que a pessoa me cobrava muito também, assim como meu pai, e isso reforçava as minhas inseguranças. Então aí com muito acompanhamento, com muitas pessoas que cruzaram na minha vida também, para poder me ajudar no meu processo de despertar, no meu desenvolvimento, me fez com que eu me tornasse a Laís hoje, né? A Laís que é uma psicóloga, a Laís que fala para outras mulheres. Então o vídeo de hoje é para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e dizer para vocês o porquê que eu tenho esse amor por trabalhar com mulheres. E aí eu decidi trabalhar com mulheres que também passaram por questões ou que passam por questões parecidas com a que eu já passei, né? De sofrer muita pressão, e aí com isso ser muito insegura, ter dificuldade de fazer escolhas. Gente, pra vocês terem uma noção, eu não conseguia fazer escolhas simples. Hoje, né, depois de trabalhar muito isso, eu me tornei uma pessoa mais determinada, né? Mas antes eu não conseguia, se alguém me perguntasse, Laís, você quer café ou você quer água? Eu ficava sempre esperando com que o outro fizesse isso pra mim. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Então, é difícil pra gente que foi ou é insegura fazer escolhas, porque dá a impressão que a gente tá sempre escolhendo o errado, escolhendo uma coisa que a gente não quer pra poder agradar o outro. Então, baseado nisso, eu decidi, né, fiz a faculdade de psicologia, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, mas ainda não era aquilo que fazia meu coração disparar, fazia com que eu quisesse saber mais sobre as coisas, vocês entendem? E aí foi quando, em 2018, eu fui convidada para participar de um evento para mulheres, né? Uma amiga, psicóloga também, me convidou para fazer esse evento de mulheres, e aí foi lá que aconteceu o meu despertar, né?
falei, poxa, eu ouvi a história, né? Foi um evento assim muito bacana, a gente ficou várias horas, foi tipo uma imersão com essas mulheres, ouvindo histórias de vidas, e muitas histórias eram parecidas com a minha. Muitas mulheres tinham questões parecidas com a minha, sofriam a mesma dor que eu sofri. E aí eu falei, eu preciso ajudar essas mulheres. Eu preciso ajudar. Assim como eu fui ajudada por muita gente, eu entendi aquilo como a minha missão, de ajudar essas mulheres. E aí eu comecei a desenvolver projetos, rodas de mulheres, encontros de mulheres. Eu comecei a fazer esse funil, né? Falei, bom, eu vou trabalhar com mulheres, porque eu sei a dor delas, eu sou uma mulher, passei por tudo que eu passei e hoje eu tenho uma vida diferente daquela que... Uma vida até que inclusive eu pensava que não fosse possível. De realizar minhas coisas, de buscar, de ser mais segura, de conseguir sair de alguns relacionamentos que não estavam me fazendo bem. Então eu fui fazendo escolhas até um pouco não, né? Grandes. Então eu me orgulho da mulher que eu me tornei hoje. E aí o meu propósito, o meu trabalho é ajudar essas mulheres que estão sofrendo com tanta insegurança, que estão em relacionamentos abusivos, que estão em lugares que elas não deveriam estar. Então, o meu trabalho é esse, contei um pouquinho da minha história, eu desenvolvo meu trabalho com muito amor. Quando eu encontrei esse nicho, tudo mudou na minha vida, porque eu vou atrás, eu pesquiso, eu quero saber, eu quero formas de ajudar aquela mulher que tá ali, que me procurou e que tá com alguma dificuldade, e eu vou junto com ela para poder, pra gente juntas conseguir aí resolver o problema dela. Então, essa é um pouquinho da minha história. Hoje eu me tornei então a Laís Almeida, psicóloga, né, criadora de conteúdo, mas sempre com essa ideia de ajudar outras mulheres a se tornarem mais independentes, mais seguras, né, e que sejam mais felizes, né, que façam escolhas condizentes com aquilo que elas realmente buscam. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguma amiga, com alguém. Vamos fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas que precisam aí saber de uma certa forma da minha história e que a minha história possa te ajudar e contribuir na sua história. Um grande beijo!